Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Henrique Piloto. Estou aqui mais uma vez para pregar a palavra do meu Deus. Hoje o tema que nós iremos abordar é: o Evangelho é simples, mas não superficial. O Evangelho é simples em sua essência. Cristo nos amou, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Esta é a base simples do Evangelho. Qualquer pessoa de qualquer nível intelectual pode entender essa verdade e viver ela. Qualquer um pode entender: Cristo morreu por mim, ressuscitou, e é isso. Simples, nos amou. Nos amou, morreu e ressuscitou. É simples, qualquer um consegue entender isso. Não é mesmo? Mas isso não é um defeito do cristianismo. É uma virtude. Por quê? A simplicidade não é superficial. Mas aquilo que está em um ponto importante: a simplicidade não é a mesma coisa que superficialidade. Ok? Não significa que algo é simples que pode ser superficial. Algo pode ser simples no seu núcleo, mas ao mesmo tempo profundo em suas implicações. Uma criança pode entender que Deus é amor, mas levar uma vida inteira para entender o significado na ética, na dor, no sofrimento, na justiça e na verdade, não é algo simples. O Evangelho não é raso. Ele é acessível. Como eu digo numa famosa frase, o Evangelho ele pode ser raso, às vezes, em alguns pontos de vistas, o suficiente para uma criança conseguir ficar de pé, mais profundo, de uma maneira que um elefante pode se afogar. E a nossa tradição cristã mostra isso, porque ao longo da história, a nossa própria tradição confirma isso. Homens que profundamente eram compreendidos dentro do cristianismo, eram completamente compreendidos com Cristo, como Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino, Pascal, entre muitos outros. Obviamente eles não eram perfeitos, não eram 100% perfeitos, mas eles foram pessoas muito devotas ao cristianismo. Dedicaram suas vidas a buscar, estudar, pensar, explicar e defender a fé. Eles não fazem isso porque o Evangelho era confuso, mas porque ele era rico demais para ser tratado com descuido. A essência do Evangelho é simples, mas ele em si é complexo demais. E aqui eu posso responder uma pergunta: por que existem tantas teologias, apologias, homiléticas, crítica textual, tanta coisa? Elas não existem só para explicar, elas não existem para complicar o Evangelho. Elas, na verdade, existem para entendê-lo e torná-lo mais inteligível, com contextos onde ele é questionado muitas vezes por muitas pessoas. Em diálogos sinceros, nem toda obsessão pode ser respondida com apenas Jesus te ama. Não é só isso. Esta frase é verdadeira, mas nem sempre a resposta à pergunta. Dúvidas sobre a Bíblia, a história, a ciência, a filosofia ou até mesmo a ética, existe um preparo intelectual. Aí que entram a teologia, a apologia, a lógica, crítica textual. É assim que entra todo esse estudo profundo no Evangelho. Mas nem todo aquele que estuda o Evangelho tem o mesmo chamado. Isso não significa que todo cristão é obrigado a estudar
profundamente, como várias outras pessoas conhecidas no mundo fazem. Ninguém é obrigado a fazer isso. Alguns são chamados para testemunhar mais relacionável. Ouvir, falar, aconselhar, amar e viver o evangelho na prática. Outros são chamados para um campo intelectual e missionário, onde a fé precisa ser articulada racionalmente para dialogar com um mundo cético. Ambos são necessários. Mas agora tem um problema, porque muitas pessoas falam: eu não quero me aprofundar. Eu acho que o simples é o suficiente. Sem ofensa, é muito parecido com dizer: eu não quero estudar mais porque eu já sei o básico. Você vai precisar dessas coisas além do básico. Um exemplo é a matemática. Adição, subtração, divisão, multiplicação. É fácil, é simples. Mas começam a entrar coisas um pouco mais complexas, como a potenciação, os números de notação científica, porque a essência da matemática também é simples, mas ela na prática muitas vezes pode ser complexa. E o básico não é o suficiente. Que se o básico fosse suficiente, não existiria como se aprofundar tanto nesse tipo de coisa. Isso não é espiritualidade, que muitas pessoas acham. É uma estagnação. Você está enganando você mesmo. Crescer na fé não nos afasta de Cristo, mas sim nos aproxima. Nos aproxima cada vez mais. O evangelho é simples para qualquer tipo de pessoa e profundo o suficiente para ocupar toda a mente inteligente. Fiquem com isso na cabeça. Não precisamos escolher entre fé simples ou pensamento profundo. O cristianismo sempre foi os dois. A fé é simples para ser crida, porém profunda para ser explorada.